Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação. Eu fiz o review ontem dessa obra aqui, Comentário Exegético de Hebreus, 2 vídeos que já estão aqui no canal, já postei, assista os 2 vídeos, tá? Os melhores comentários do mundo da carta aos Hebreus. E dessa feita eu estarei comparando o comentário do F.F. Bruce, exegético, que acabou de sair, com um comentário de Hebreus, segunda edição, da cultura cristã, o famoso comentário de capa vermelha, do Simon Kistemaker, que também é um maravilhoso comentário. Tá? Maravilhoso comentário. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente fazer comparações com ambos os comentários. Tá bom? Sem demora aqui, gente, quem tem essa série sabe que é uma das melhores séries também que nós temos aqui em relação ao Novo Testamento. Tá? Então, quais são as vantagens de um e do outro, enfim. Eu vou falar para vocês aqui. Tá? Esse comentário aqui, ele é pequeno. Tá? Então, como ele é pequeno, você vai ter mais páginas, evidentemente. Então, você tem no total aqui, ó, 608 páginas. 608 páginas. Tá? Aqui você tem todo o sumário. Tá? Como todo comentário tem. O prefácio do Kistemaker. Também faleceu, né? Ele já é falecido. Assim como o F.F. Bruce também já é falecido. Você tem o esboço, tá? E uma coisa aqui, um detalhe. A introdução desse comentário do Kistemaker é muito mais exaustiva. A introdução é muito mais exaustiva. Então, se você for equiparar a introdução da carta aos Hebreus, autoria, data, destinatário, enfim, a introdução do livro, o do Simon Kistemaker é melhor. Vai dar muito mais informações do que o comentário exegético do F.F. Bruce. Apesar que muita gente vai preferir o do F.F. Bruce. E aqui não tem o melhor comentário, gente. Não tem essa. Tá? É do gosto. Os dois são ótimos. Tá? Os dois são ótimos. Se é para comprar, compre os dois. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Que é o esboço da introdução. Então ele começa falando quais são as características de Hebreus. Lembrando que o Simon Kistemaker era calvinista. Assim também o Bruce era calvinista. Então são 2 comentários de autores calvinistas. Então, quais são as características de Hebreus? Ele vai falar aqui. Tá? Carta ou epístola? Ele vai falar aqui. É tanto uma carta como uma epístola, também um sermão, né? Difícil definir a carta aos Hebreus. Pastoral ou doutrinária? Também as duas coisas. Revelação e inspiração. Tá? O Antigo Testamento em Hebreus. O estilo de Hebreus. Quem escreveu a epístola? Aqui ele vai dar alguns nomes, né? Mais detalhados. Coisa que o Bruce não faz. Aqui já faz. Então a introdução é muito detalhada. Tá? Então ele vai colocar Apolo. É uma hipótese, né? Paulo. Nós sabemos que não foi ele que escreveu, mas é um candidato. Barnabé. Tá? Priscila. Que está fora de cogitação porque não foi uma mulher que escreveu, foi um homem. Aí você vem aqui, ó. Qual é a mensagem de Hebreus? Qual é a mensagem de Hebreus? Citações do Antigo Testamento em Hebreus. Tá? Aqui, sobre as citações, gente, os escritores divergem, né? Os autores, os comentaristas. Uns falam que é 34, outros falam que é 36, outros falam que é 24. Enfim, tá? O Simon Kistemaker, tá? Ele vai falar aqui, ó. Cadê?
que ele encontrou 26 citações diretas, tá? Do Antigo Testamento. Aí ele inclui aqui, ó, as quais acrescentamos mais 5, que não tem uma introdução. Isso totaliza 31 passagens para Simon Kistemaker. Tem gente que coloca mais, outros menos, enfim. Tá? Então ele vai falar aqui, ó, citações diretas. Ele vai te dar o texto do Antigo Testamento e o texto, capítulo e versículo, onde o escritor cita o Antigo Testamento de forma direta. Tá? De forma direta. Então, citações diretas do Antigo Testamento em Hebreus. O livro mais citado é o livro de Salmos. É o livro de Salmos. Tá? Mais citado. Depois você tem aqui, ó, admoestações pastorais. Você tem. E aqui você tem um conjunto, ó, de advertências, porque a carta tem um tom pastoral e também de advertência. Então ele vai citar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 passagens de advertência para eles não desistirem, como devemos prestar atenção mais cuidadosa, portanto, santos irmãos, fixem seus pensamentos em Jesus, vejam isto, irmãos, portanto, sejamos cuidadosos, vamos, portanto, fazer todo esforço, portanto, conservemos firmemente a fé, portanto, abandonemos os ensinos elementares. Aí por aí vai, é o tempo todo ele encorajando. Aí ele vai falar da sequência doutrinária, tá? Depois, ó, por que essa carta foi rejeitada nos primeiros séculos? Tudo isso o comentário exegético do Bruce não fala. Então, esse comentário aqui do Simon Kistemaker, na introdução ele detona. Ele detona. Tá? Ele fala do primeiro século, segundo século, o terceiro século. Tá? Aí depois ele vai para a data, quando foi escrita, que também é um debate infindável. A evidência interna, o ambiente histórico da carta, o contexto religioso da carta, quem foram os primeiros leitores, é outro debate também. Tá? Foram judeus, Israel, Alexandria, Roma? Não sabemos. Como Hebreus pode ser esboçado? Aqui você tem o esboço da carta aos Hebreus, detalhado. Tá? O esboço detalhado da carta. E aqui ele começa o comentário da epístola. Vamos pegar aqui o comentário do capítulo 1, que ele também faz as subdivisões. Sabe o que é interessante? Nas subdivisões aqui, tá? Ele vai ter, você tem o texto, o capítulo, versículo 5, e a citação do Salmo, do texto do Antigo Testamento. Porque no versículo 5, ele cita o Salmo 2,7 e 2 Samuel 7,14. E por aí vai as citações. Ó. E o escritor da carta aos Hebreus, ele usa a Septuaginta. Ele cita a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá bom? Então tá aqui, ó. Você também tem a exposição, os versículos de 1 a 4. Aí ele vai comentar o Simon Kistemaker. Aqui ele começa a comentar o versículo 1. Tá? Olha, ele comenta. Em relação aos comentários, o Bruce é mais exaustivo. Tá? Mais exaustivo. Tem comentários aqui também que o Kistemaker também é exaustivo. Olha que interessante que ele faz um jogo de palavras que é maravilhoso. No passado Deus falou, né? Deus falou no tempo do Antigo Testamento, no tempo do Novo Testamento. No Antigo Testamento ele falou como? Como ele falou? Muitas vezes e de muitas maneiras. Quando? No passado.
A quem? Aos nossos antepassados. Por quem? Por meio dos profetas. E no Novo Testamento? Tá? Aí ele coloca aqui, ó. A quem ele falou e por quem? Nesses últimos dias, a nós, por seu filho. Cristo é o clímax da revelação de Deus. Maravilhoso, né? Esse trocadilho que ele faz aqui. Aí ele vai pegar aqui, ó, a parte B do versículo 2, tem a citação, e ele começa a trabalhar. Tá? O herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, e por aí vai, ó. Versículo 3. Ele trabalha parte a parte. E aqui, ó, no versículo 4, ele vai concluir. Tá? O escritor de Hebreus descreveu o filho como 7 características que ele descreve o filho. Primeiro, o profeta por meio do qual Deus falou, o Criador que fez o universo, o herdeiro de todas as coisas, a representação do seu ser, do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados, o rei que se assentou no seu lugar de honra. Olha que exposição maravilhosa. E sempre no final você vai ter considerações doutrinárias no capítulo 1, versos de 1 a 4. Tá certo? Depois ele vai fazer um paralelo com Hebreus capítulo 1, versículo 3, com Colossenses capítulo 1, versículos 15, 17 e 20. Aí, para quem ama grego, né, ele também trabalha a exegese, palavras, frases e construções em grego do capítulo 1, de 1 a 4. Aí tem o versículo 1, você tem um grego, ele faz a preposição, enfim, por aí vai. Tá? Ó, versículo 2, no grego, versículo 3. E assim ele vai fazer com todos os capítulos e os versículos. Tá? Então é um comentário maravilhoso, é um comentário suntuoso. Suntuoso. Tá certo? Então, tem os dois comentários. Já o do Bruce, que eu mostrei ontem, né? Fiz os 2 reviews. Vou só dar aqui uma pequena pincelada, porque eu já mostrei. Você também aí tem, ó, na introdução, você tem destinatários, destinação, autoria, data, canonicidade, Hebreus e o Antigo Testamento, Hebreus e o Evangelho. Tá? Que é uma introdução também maravilhosa, mas ela não é tão robusta como a do Simon Kistemaker. Tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um texto para compararmos. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, Hebreus capítulo 13. Deixa eu pegar o capítulo 13 aqui. A gente vai comparar os versículos rapidamente aqui. Hebreus 13. Vou pegar o versículo 10. Cadê? Aqui, ó. Ele fala aqui no 10, ó. Aqui é a tradução do F.F. Bruce, tá? O altar que temos, ou temos um altar, do qual aqueles que conduzem a adoração na tenda, no templo, né, não têm o direito de comer. Aí ele vai explicando. Enfim, o termo altar aqui significa o quê? Ele está falando de forma alegórica, fazendo alusão a Cristo. Então aqui, ó, versículos 10 a 11. Na verdade, todo o princípio de atribuir o valor religioso à comida material destoava da essência do cristianismo. O sacrifício de Cristo era um antítipo do sacrifício oferecido no grande dia da expiação e a carne de animais abatidos no procedimento daquele ritual. Não era comida, não era consumida. O corpo deles era levado para fora do acampamento e completamente queimado. Aqui ele está citando Levítico
16, 27. Né? Havia outras ofertas pelo pecado, nas quais isso não era feito, quando o sangue não era apresentado a Deus no lugar santíssimo. A carne era consumida pelos sacerdotes no santuário. Mas uma vez que o sangue do novilho que fez expiação por Arão e sua família, e o do carneiro que fez expiação pelo povo, foram levados para o lugar santíssimo no dia da expiação, o corpo deles era incinerado. Em outras palavras, aqueles que conduzem a adoração na tenda não têm permissão para comer do altar, que tipicamente prefigura o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo é um sacrifício melhor, não somente porque o antítipo espiritual é superior ao tipo material, mas também porque aquele que entra no santuário celestial pelo sangue de Jesus sabe que aquele que se tornou a sua perfeita oferta pelo pecado está permanentemente disponível como a fonte de sua nutrição e renovação espirituais, à medida que se nutrem dele em seu coração por meio da fé. Então, temos um altar, se refere a Cristo, né? E o seu sacrifício. A palavra altar é usada por metonímia, para sacrifício. Como quando dizemos, por exemplo, que tal casa tem uma mesa farta, com isso querendo dizer comida boa e abundante. O nosso autor, que insiste o tempo todo que os cristãos têm algo melhor do que um santuário terreno e sacrifício de animais, certamente não sugere que eles tenham um altar material. Alguns comentaristas efetivamente chegaram a pensar que com nós, na frase, nós temos um altar, o autor quisesse dizer nós, hebreus, não nós, cristãos. Nesse caso, a referência seria simplesmente ao sacrifício levítico, prescrito para o dia da expiação, como se quisesse dizer, há um sacrifício prescrito no ritual levítico, do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Mas nós, ou essa expressão aqui, nós temos, aqui precisa certamente ter o mesmo sentido de nós temos, no capítulo 8, versículo 1. Nós temos esse tipo de sumo sacerdote. Esse é o tipo de sumo sacerdote que temos. Os cristãos não tinham elemento algum daquele aparato visível, que naqueles dias era habitualmente associado à religião e aos cultos. Não tinham prédios sagrados, nem altares, nem sacerdotes, oficiantes dos sacrifícios. Seus vizinhos pagãos achavam que ele não tinham Deus algum e o chamavam de ateus. Seus vizinhos judeus também poderiam criticá-los por não terem meios visíveis como apoio espiritual, e por aí vai. Ele vai comentando. É uma passagem bem exaustiva, tá? Então, os comentários do Bruce é mais exaustivo do que os comentários do Kistemaker. Então, ele vai comentando aqui, tá? Enfim, se você pegar a mesma passagem, e aqui eu vou encerrar o vídeo, capítulo 13, pegar o versículo 10. Também é um bom comentário, mas ele não é tão exaustivo como o Bruce. Aqui, temos um altar que aqueles que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Ele começa aqui, e termina aqui. Então não é tão exaustivo, mas ele é bem preciso. Se no versículo 9 a ênfase é naquilo que é espiritual, muito mais é o caso do versículo 10. O autor de Hebreus fala de modo figurado quando usa a palavra altar. A palavra tem uma conotação que é diferente do significado comum de uma estrutura feita de pedras. Em um sentido, fazemos exatamente a mesma coisa quando dizemos que em um encontro ocorrido no estádio, o evangelista fez o apelo a ir ao altar. Agora, o termo apelo para ir ao altar, nesse cenário, nada tem a ver com altar, literalmente falando. Né? Antes descreve as pessoas que, respondendo ao apelo do evangelista, vão à frente e tomam a decisão de entregar suas vidas a Cristo. O altar se refere a Cristo, a sua morte, enfim. Para o escritor,
o altar é a cruz na qual Jesus ofereceu-se como sacrifício a Deus. Olha, é um bom comentário, está vendo aqui? E para o cristão, a cruz é um símbolo que representa a obra completa da redenção. Como o autor de Hebreus, repetidas vezes, confirma Cristo ofereceu seu sacrifício de uma vez por todas, a cláusula temos um altar, então representa a cruz, que simboliza a redenção que Cristo oferece ao seu povo. Tá? A segunda parte do versículo, que diz assim, que aqueles que ministram no tabernáculo não têm direito, ou não têm o direito de comer, está aberta à interpretação. Primeiro, a referência é aos sacerdotes levíticos, que foram orientados a pegar a pele, a carne e as sobras de um novilho e um bode e queimá-los fora do acampamento. Mas essa referência é muito restritiva, pois a frase aqueles que ministram no tabernáculo parece incluir todos os adoradores judeus que iam ao tabernáculo. Note que o escritor diz não diz junto ao tabernáculo. E os cristãos poderiam ser acusados de não ter altar algum, e consequentemente não terem uma religião real. Mas depois da destruição do templo, os judeus também não tiveram mais um altar. Todavia o escritor de Hebreus pode dizer, temos um altar, isto é, falando espiritualmente, a cruz de Jesus Cristo. Então o autor sugere que somente os cristãos podem participar dos santos elementos na celebração da comunhão, da qual os judeus são excluídos. Se isso é verdade, tornamos a mesa de comunhão cristã equivalente ao altar. Certamente o crente participa espiritualmente do corpo e do sangue do Senhor quando ele come e bebe os santos elementos. E a identificação da celebração da ceia do Senhor com o altar é muito atraente. Ao fazê-lo, no entanto, afirmamos que temos um altar visível e tangível. Não é isso que o autor de Hebreus quer dizer. Ele coloca a obra sacrificial de Cristo, por isso que ele usa o termo altar, em contraste com o sacrifício de animais no Antigo Testamento. Em 13:10, quando consideramos isso à luz de toda a epístola, vemos que a intenção do escritor é mostrar a superioridade da obra de Cristo em relação ao sacerdócio araônico, conforme ele faz em toda a carta. Veja que comentário maravilhoso. O comentário de Bruce é um comentário exaustivo, mais exaustivo. Tá? O comentário do Kistemaker não é tão exaustivo, mas é direto também. Então são dois ótimos comentários. Tá? Dois ótimos comentários. Se é para comprar, compre os dois. Tenha os dois. Tá? Porque aquilo que o Bruce não fala, Kistemaker fala. Aquilo que o Kistemaker não fala, o Bruce vai falar. Um complementa o outro. Tá certo? Então aqui está mais um vídeo de comparação para vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.